Isaías capítulo 61. Nós vamos continuar conversando de maneira bem direta e objetiva acerca dos profetas da Bíblia, aqueles profetas que anteciparam a chegada do Natal, a chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Isaías capítulo 61. Aí no final você pode cantar Carvalho de Justiça? Luiz sabe. Luiz, aí, me ajuda aí que o texto é longo. Diz assim o texto da palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os nossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas nas nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Vamos orar. Meu Deus, quão bom é ouvir a tua voz. Certamente, se nós fôssemos embora agora, fôssemos para os nossos lares, essa palavra já teria encontrado um lugar muito especial em nós. Mas eu te peço que tu nos impressione, Deus, nos impacte com a pregação, com a explicação, com o refletir dos seus dizeres.
No nome de Jesus, Pai. Nós somos falhos, pecadores, mas certamente o Senhor tem de misericórdia de nós. Amém. Isaías, ou texto de Isaías, de todo o livro, ele é dividido em 4 sessões, pelo menos. Primeiro, o profeta adverte, é advertência. Depois ele profetiza acerca do julgamento, do motivo pelo qual algo poderá acontecer na vida do povo. Terceiro, ele denota a esperança. E finalmente a restauração. E Isaías 61, ele se torna mais especial ainda diante de todas essas sessões do livro de Isaías. Porque apesar do texto começar dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, e aparentemente quando você olha do texto denota que ele está falando, Isaías falando dele mesmo, é senso comum na teologia, nas conversas acerca desse texto, que esse texto se refere, se aloca no contexto dos textos messiânicos, ou seja, os textos que apontam para o Senhor Jesus, que apontam para o Salvador, para o Messias. E Isaías usa essa expressão de uma forma profética. E ele proclama em todo esse capítulo 61 o ano aceitável do Senhor, o ano da rendição do povo de Deus, o ano onde o povo eleito do Senhor recobrará a sua consciência acerca do Deus vivo e se dobrará diante da santidade do Altíssimo. E se renderá ao Senhor. O ano aceitável do Senhor é o tempo do arrependimento do seu povo. É o tempo que o povo de Deus reconhecerá verdadeiramente que Ele é o único Deus. Que tudo que há de fazer de melhor na vida do povo se refere a quem Ele é, Ele, Deus, na vida deste povo. Mas para que isso ocorra, foi preciso uma certa sequência de eventos, para que o povo ficasse cônscio dessa promessa libertadora, desse proclame que ia fazer com que a promessa de Deus verdadeiramente se cumprisse na vida do povo. Uma sequência de eventos acontece no contexto do povo. E esses eventos são eventos proféticos, e o profeta Isaías é parte fundamental dessa história. Há uma discussão sobre o livro de Isaías, se foi só verdadeiramente Isaías que escreveu o livro, ou há outras pessoas que escreveram. Algumas pessoas dividem entre proto-Isaías, ou seja, o primeiro Isaías, o segundo e o terceiro Isaías, dizendo que não foi só uma pessoa que escreveu o livro de Isaías, mas, desculpa a expressão tosca, isso pouco nos importa quem escreveu. O que é
relevante é que o texto é inspirado pelo Espírito Santo. E é Ele que nos fala nessa noite. A sequência é, como eu disse há pouco, advertência, julgamento, depois do julgamento a esperança e finalmente a restauração. Para isso, eu quero que você fique atento ao versículo 1, que elenca quem enviou, como, por quê e quem foi enviado. Olha o texto. Quem enviou? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Como eu disse, é um texto messiânico, não se refere a Isaías, mas se refere ao Messias, ao Senhor Jesus. Quem enviou? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, deu a ordem, está sobre o Senhor Jesus. Como que enviou? Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O que era unção? Unção era o que se fazia na ordenação, se assim podemos dizer, dos reis. Era o preparo, era o envio, era o armamento simbólico, representativo. Era o óleo derramado. O Salmo 133 vai falar disso com mais clareza. É o óleo derramado sobre a cabeça do rei para poder ungí-lo, para poder dizer: agora você está com a coroa sobre a sua cabeça. Você está sob o povo está debaixo do teu comando, das tuas ordens, da tua direção. Como? Ungindo. O Senhor Jesus fora ungido. Por quê? Para pregar boas novas, para trazer uma grande notícia, para falar coisas que a gente ainda não havia tomado santa consciência daquilo que é. É como se ele pudesse: eu vim dizer para vocês que vocês terão vida e vida abundante. O Espírito ungiu o Senhor para pregar boas novas. Para quem? Aos quebrantados. Eu fui enviado para curar os quebrantados de coração. Eu fui enviado para proclamar libertação aos cativos. Eu fui enviado para pôr em liberdade os algemados. Eu fui enviado para apregoar um ano aceitável do Senhor, o dia da sua vingança, a vingança do nosso Deus. Eu fui enviado para consolar a todos os que choram. O Espírito de Deus ungiu o Messias para poder proclamar libertação cativa, para poder quebrantar o coração, para poder salvar o perdido, para poder não nos deixar viver a apostasia que nós trouxemos para a nossa vida. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos nós pecamos, e destituídos, e separados, e afastados fomos da presença de Deus, da glória do Pai. Agora todos nós estávamos fadados à morte, e não é a morte física, a primeira morte, mas a morte espiritual, a morte da ausência completa de Deus das nossas vidas. Mas o Espírito Santo ungiu o Verbo encarnado para que esse pudesse trazer as boas novas de salvação.
e libertar aqueles que foram algemados pelo pecado, aqueles que estavam com os grilhões do inferno trancafiando seus pés, aqueles que estavam com o coração empedrecidos. O resultado disso é consolo, é quebrantamento, é libertação, é justificação, é esperança. A profecia de Jeremias, de Isaías, olha para mim, para você, e escancara na nossa vida dizendo assim: olha, você está chorando? Você está entristecido? Ou você conhece alguém que está chorando, está entristecido, inconsolável? Então, o Espírito do Senhor veio sobre Cristo para trazer consolo ao seu coração. Você está empedrecido, você está com o coração empedrado assim. Sabe o que é coração empedrado? É aquela mágoa, aquele rancor, aquela tristeza inconsolável, mas aquela tristeza que você não sabe nem de onde que vem. Você está com uma pedra na alma que está dificultando a sua locomoção. Aquele nó na garganta, aquela aflição no peito. Esse ungido do Senhor veio quebrantar o coração. Não importa o quanto ele esteja empedrecido, não importa o quanto o ancoramento dessa vida fez com que ele perdesse a sensibilidade. Ele destrói tudo o que nós somos para que nós sejamos dele. Isaías, ele denota para cada um de nós. Você conhece alguém que está preso, que está algemado por esse mundo? Não importa qual seja a origem dessa algema, não importa que se é na drogadição, não importa se é na prostituição, não importa se é na bebedice, não importa se é na mentira, não importa onde a chave dessa algema acorrentou. O ungido do Senhor veio libertar o cativo. Você conhece alguém que está achando que não vale nada, que não é digno, que Deus não está olhando para ele, Deus se esqueceu de mim, Deus não está ouvindo a minha oração, que não tem capacidade de estar perto de Deus, porque é um pecador inveterado assim, pecou hoje, pediu perdão e amanhã comete o mesmo pecado. Então, você é pecador mesmo, você é pecadora mesmo. Mas ele veio para nos justificar. Ele veio para morrer por você. Ele não deixou com que a tua dívida fosse perdoada. Ele foi lá e pagou por você, para justificar, para que não haja dúvida, para que ninguém venha dizer que você está devendo alguma coisa. Quem te condenará? Foi Ele quem morreu por ti. Por isso nada, nem a vida, nem a morte, nem as coisas do passado, nem do presente, nem do futuro, nem principados, nem potestades, nem o diabo pode te separar dele, porque ele te justificou. O ungido do Senhor
É aquele que vem levantar o caído, é aquele que faz a gente conjugar o verbo esperançar. Quando a gente diz esperança, quando a gente não tem mais vontade de ir, sabe, naquele dia do desânimo, naquele dia que você fala, não está valendo a pena, naquele dia que você fala, esse negócio de igreja, esse negócio de crente, esse negócio de Deus, esse negócio de Jesus, daqui para frente, aí ele vem falar assim, não, esperança, porque eu vim te dar esperança. E a conclusão disso está no final do versículo 3. Aliás, vamos ler todo o versículo 3, que diz assim, ó: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Ele veio desangustiar, fazer você rir quando tudo está cooperando para você chorar, fazer você descansar quando você está cansado, fadigado. Ele estava dizendo, olha, vocês, estava dizendo para o povo, vocês não vão atender a profecia. Porque a profecia de quase todos os profetas dizia o seguinte: em andando com o Senhor, em buscando o Senhor, em estando com o Senhor, a terra de vocês, a vide de vocês, a vida de vocês vai florescer. Agora, em não obedecendo os desígnios, os mandamentos, a direção de Deus, a vida de vocês estará arruinada. Essa era a profecia, era o resumo da profecia. Isaías fala, vocês não vão ouvir o Senhor, por causa disso, vocês não vão ouvir essa advertência, vocês vão ser julgados em terra estranha. Mas eu estou aqui para pregoar, para falar para vocês o ano aceitável, o dia da volta. Vocês voltarão para o Senhor. Porque vocês não resistirão neste mundo. A vida de vocês se tornará insuportável longe de Deus. Vocês não conseguirão viver sem Deus. Vocês sofrerão a duras penas em insistir viverem longe de mim. Mas eu os retornarei para mim. E depois desse julgamento vem a esperança. E é isso que o final do versículo 3 diz. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Vocês foram justificados pelo sangue do meu ungido. E serão plantados pelo Senhor para a sua glória. A partir daí, presta bem atenção, meus irmãos, vem a esperança. Olha o versículo 4, acompanhe comigo esse texto. Olha a promessa de Deus para você, para a igreja do Senhor, aqueles que decidiram alinhar-se, obedecer os mandamentos, andar, buscar ao Deus Todo-Poderoso. Edificarão, vocês não, nós, os lugares antigamente assolados, restaurarão os que de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão o rebanho de vocês. Estrangeiros serão lavradores de vocês e vossos vinhateiros.
E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do vosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vergonha de vocês, vocês terão dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis, e possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Está pensando que acabou? Aí vem a última sessão desse texto de Isaías, a partir do versículo 8. Sabe por que isso é garantido? Sabe por que você pode crer nisso? Sabe por que você pode viver na expectativa desta profecia? Porque eu, o Senhor, amo o juízo, mas odeio a iniquidade. Se viver nos meus caminhos, viverá debaixo do juízo de Deus. Se viver fora dos caminhos de Deus, viverá dentro do ódio de Deus, da iniquidade. Eu vou dar para vocês fielmente a sua recompensa. E vou fazer aliança com vocês. A sua posteridade, os seus filhos, os seus netos, olha, gente, será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu vou me regozijar muito no Senhor. Ele está dizendo o que o povo vai fazer no tempo da restauração, porque até o versículo 8 é o tempo da esperança, a partir do versículo 8 é o tempo da restauração. Então o povo está dizendo, eu vou me regozijar no Senhor, a minha alma se alegrará em Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, e como noivo que se adorna de turbante, e como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Primeiro ele adverte, aí o povo não ouve, aí ele julga. Mas como a misericórdia de Deus dura para sempre, ele dá esperança. E finalmente ele restaura. Eu vou te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus.